Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josi Monteiro, do canal Luz do Saber, e hoje nós vamos estudar sobre sequência ou sucessão, tá? Então, isso é muito importante para dar uma introdução ao tema PA e PG que nós vamos ver futuramente, progressão aritmética e progressão geométrica, tá? Então, voltando aqui para a sequência ou sucessão, o que seria uma sequência ou sucessão? É um conjunto formado por elementos dispostos numa certa ordem, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, tipo, sequência dos dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Também trouxe aqui uma sequência numérica para vocês, uma sequência dos números ímpares menores que 10, que são 1, 3, 5, 7 e 9, tá? Então, uma sequência numérica é aquela que é formada, né, por números reais. E a sequência numérica, ela tem dois detalhes aqui importantes. Ela pode ser finita, né, o próprio nome já diz, ela tem fim, ela começa em -8 e termina em -4. Ou ela pode ser infinita, ou seja, ela não tem fim. Aqui ela começa em 1/3 e termina aonde? Termina no mais infinito, certo? Essas reticências, ou 3 pontinhos, indica para mim que a minha sequência não tem fim, tá? Ela vai até ao mais infinito. Tudo bem até aqui? Então, a gente vai passar para o próximo tópico, que é a representação de uma sequência. Como é que eu represento uma sequência? Através desses termos aqui, tá? Então, eu tenho o termo A índice 1, A índice 2, A índice 3, e ele vai continuando até chegar no último termo da minha sequência, que eu chamo de A índice N, tá? Então, coloquei aqui para vocês, ó. A1, primeiro termo, A índice 1, A índice 2, segundo termo, A índice 3, terceiro termo, e ele foi seguindo até chegar no enésimo termo, tá? O último termo chama-se enésimo termo, ou A índice N, tá? Tranquilo até aqui? E aí eu dei aqui um exemplozinho de como pode aparecer um probleminha de sequência, tá? Ó. A sequência numérica 2, 3, 5, 7, 10 determine o valor de A índice 4. Então, ele quer saber qual é o quarto termo da sequência. É só contar. Ó. 1, 2, 3. Então, o quarto é o 7, tá? Aí, agora, ele quer saber quanto dá a soma, tá? É a soma do meu segundo termo da sequência com o terceiro termo da sequência. Aí eu fui lá, ó. Segundo termo, o A índice 2 é 3, o terceiro termo é 5. Aí eu fiz uma sominha. 3 mais 5, 8. Agora, ele quer calcular o valor de 2 vezes o quinto termo da minha sequência. Quem é o quinto termo da minha sequência? Vou contar, ó. 1, 2, 3, 4. O quinto termo seria o 10. Aí eu fiz 2 vezes 10, 20, tá? Só isso. Tá bom? Entendido até aqui? Agora nós vamos para o termo geral de uma sequência. O que é o termo geral de uma sequência? É uma fórmula, tá? Também conhecida como lei de formação. É uma fórmula na qual você pode determinar todos os elementos ou todos os termos da tua sequência a partir dessa fórmula, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente. Obter os 3 primeiros termos da sequência cujo termo geral é esse aqui, ó, A índice N,
igual a 5n menos 4. Ora, se ele quer os 3 primeiros termos, e por enquanto eu não sei quais são, ele está querendo o A índice 1, ele está querendo o A índice 2, e ele está querendo o A índice 3, certo? Então, eu vou ter que descobrir, através desse termo geral aqui, quais são esses elementos. Como é que a gente vai fazer isso? Muito simples. Para determinar aqui, ó, o meu A índice 1, o que é que eu vou fazer? Aonde eu tiver N no meu termo geral, eu vou trocar por 1. Aí ficou 5 vezes 1 menos 4 para o A1. 5 vezes 1, 5, menos 4, deu 1. Agora eu quero calcular o A índice 2, ó. Então, eu vou lá e troco esse N aqui, ó, por 2, tá? Então, vai ficar 5 vezes 2 menos 4. 5 vezes 2, 10, menos 4, 6. Agora, eu quero calcular o A índice 3. Qual o terceiro termo da minha sequência? Então, volto lá, troco esse N, esse outro N, pelo índice 3, certo? Ficou como? 5 vezes 3 menos 4. 5 vezes 3, 15, menos 4, 11. Logo, esses 3 termos da minha sequência, ó, são 1, 6 e 11, tá? Justamente o A índice 1, A índice 2 e o A índice 3, que são os 3 primeiros termos dessa sequência. O que é que a gente não pode esquecer? Que cada termo geral, cada sequência, ela tem o seu próprio termo geral. Então, dependendo do termo geral, por exemplo, se eu tivesse A índice N igual a 2 elevado a N, certo? Então, como é que você ia calcular o A índice 1? Então, aonde eu estiver vendo N, ó, aqui e aqui, ó, N no expoente, eu ia trocar por 1. Então, eu ia fazer 2, ia trocar esse N do expoente pelo índice 1, ó, aqui, ó. Aí eu ia fazer 2 elevado a 1, 2, certo? Então, se eu quisesse achar os outros termos, eu ia proceder da mesma forma, tá? Então, é isso. Tá bom, meus amores? Essa foi a nossa aula de hoje. Que vocês possam rever a aula, caso tenha ficado alguma dúvida. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijinho.